Boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos. Eu iniciaria hoje com, antes da prece, uma mensagem do livro Amar é a única revolução. Dominamos a energia do vento, dos mares e do sol. Mas, no dia em que o ser humano aprender a lidar com a energia do amor, este conhecimento será tão importante como foi a descoberta do fogo. Pierre Teilhard de Chardin. Eu pediria à nossa irmã Graça para que ela faça a prece de abertura. Muita paz a todos. Boa noite, muita paz. Divino Mestre Jesus, acalma os nossos corações. Que possamos vigiar os nossos pensamentos e atitudes, permitindo que o amor e a caridade se instalem nos nossos corações, para que possamos contribuir com as vibrações emanadas pelos bons espíritos que aqui se encontram. Nos envolva, Pai, com a sua paz e a sua luz, que tenhamos uma noite de grande aprendizado. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Obrigado, Graça. Meus queridos irmãos, sejamos todos envolvidos pelo o psiquismo espiritual dos bons mentores que têm assessorado cada um de nós em nossos lares. Eu iniciaria o estudo de hoje no capítulo 17, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mas eu vou iniciar com uma pergunta a todos vocês. Quem aqui na sala não já vivenciou pessoalmente um filho, uma filha, amigos ou alguns parentes de eternidade a gente ver espíritos, ter intuição, ainda muito na infância? Quem já vivenciou alguma experiência? O microfone, Diogo. Eu tive com meu irmão, Érico Assunção de Santana. Ele tinha aproximadamente 19 anos. Foi uma série de comunicações que ele deu. E os espíritos, inclusive, que um dos que chegaram através dele, deu uma comunicação na minha casa, na casa dos meus pais, dizendo e afirmando que era ele que era um dos que estavam lá. Mas eu tive não poucas manifestações pela senhora Maria de Lourdes Coelho de Santana. Os momentos que eu ia passear com ela, namorar, me desculpem, lá no Cristo e também lá no Rio Vermelho. Você deu risada, né? No Rio Vermelho era para estudar a teoria marxista-leninista. E logo após que eu fazia os estudos, interpretava, os espíritos, alguns deles chegavam. Alguns deles anunciou que poderia acontecer comigo, que realmente aconteceu, em 1972 em diante. Mas não foi uma vez não, foi diversas vezes. Você tinha quantos anos, Diogo, em 72? 1972. Mas você tinha quantos anos? Começou muito antes, entendeu? E hoje eu não tenho certeza se aqueles dali já estavam. Às vezes eu digo que estavam me enganando. Mas quando eu paro para pensar certas afirmações, eu chego à conclusão que não. Era um nível que eles poderiam me avisar algumas coisas. Então é quando eu começo exatamente a ter compreensão, porque eu estava ainda me preparando e estudando para ser ateu. E os
espíritos chegavam lá, tanto na Barra, como naquele morro que tem lá no Rio Vermelho, onde tem o Meridian, que teve uma rádio. Não foi poucas vezes. Então, alguns deles me disseram, tudo bem, não precisa você acreditar. Mas você tinha quantos anos, Diogo? Eu quero saber a idade. 18 a 19 anos. Ok, 18, 19 anos. 18, 19 anos. Diogo já tinha suas percepções, estava entre Lênin e o marxismo de Karl Marx. Eu quero ver Exatamente. mais alguma outra pessoa aí, Diogo. Quem aqui no grupo, ainda muito jovem, adolescente, tinha visões, percepções espirituais? Está aberto aí para que qualquer um possa falar. Boa noite, James. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, minha irmã? Como vai? Tudo ótimo. Pode falar. Muito jovem eu já tive experiência, assim. Hoje eu tenho 46. E quando eu tinha, assim, por volta de quando eu estudava no Águia, eu tinha lá na Avenida 7, eu tinha os meus 17, 18 anos, e uma amiga minha da escola me levou para conhecer o centro espírita ali de André Luiz, sabe onde é? Sei. Pronto. Eu sei onde é. Lá, sabe onde é? Pronto. Sei, sim, sei. Aí chegando lá, disseram que tinha que estudar, não sei o quê, eu tinha uma preguiça horrorosa, eu disse, eu já estudo tanto. E aí, um belo dia, nesse entremeio, minha mãe gostava muito de ir nesses lugares, e tinha um senhor que atendia em Feira de Santana e recebia Pai João. Aí minha mãe, vamos comigo lá em Feira de Santana, que não sei o quê, ele é muito bom, tem aquela história de mesa branca, né? Aí fomos, ficamos lá a tarde todinha, enfim. Aí ele disse à minha mãe que vinha na minha casa fazer uma limpeza espiritual na casa. Tudo bem. Aí passaram-se alguns dias, eu nem liguei e continuei indo no centro e tal. E aí, nisso, um amanhecer, aí eu acordei, quando eu virei, ele estava sentado na minha cama. Eu vi Pai João sentado na minha cama. Aí eu olhei para ele, a fisionomia, o olhar dele, a expressão dele, eu consigo ver e sentir até hoje. Lembro da roupa que ele estava vestido, era uma blusa tipo polo, mas não era uma blusa polo. Olhar assim firme, ele olhou para mim e disse, vire e durma. Só que não foi em palavras, foi mentalmente. Agora eu entendo que os espíritos conversam por pensamento. Pensamento. Na época eu disse, não, é um sonho, não sei o quê. Cheguei muito bem. no centro espírita, aí quando eu entro, aquele centro espírita cheio, um entra, outro sai, não sei o quê. Aí eu entro agoniada, que tinha visto, né, meu Deus, mas a sensação foi maravilhosa. É como se a casa, quando eu levantei no outro dia, é como se a casa tivesse assim, banhada de luz. Ótimo. Aí quando foi, aí eu fui pro centro, nisso eu vim, não lembro o dia que eu vi, só sei que eu tinha que ir pro centro e fui. Cheguei lá de noite, aí quando eu ainda entrei no centro, aí tinha um senhor com cabelo branco, sorridente na porta. Aí eu contei o que aconteceu, ele na porta mesmo, dando risada, disse assim, você é médium vidente. Eu voltei e nunca mais apareci. Meus amigos, tivemos dois relatos aí de Diogo, LN, Diogo jovem, 17, 18 anos, LN também fez o relato. Agora eu queria ouvir um relato de quem aqui no grupo já é vovó e que tem algum neto, algum filho, crianças, né? Que já fez algum relato a vocês de ter visto algum espírito em casa. Alguém já teve essa experiência aí? James? Pois não, Luiz? Eu já. Recente. Não, o seu neto, alguma... Viu uma criança sempre, quando ela ia tomar banho, na porta do banheiro,
descreveu tudo e via também uma senhora entrando no apartamento, no prédio que ela mora. Ela via entrando da janela e logo depois via dentro de casa. E já viu também meu pai, o avô. Né? Certo, ok. Inclusive, ela está fazendo tratamento. Mas alguém já teve alguma experiência assim de algum neto relatar para alguém que viu algum espírito dentro de casa ou na rua? Eu não tenho de neto, não, mas é de minha irmã, né? Neto de minha irmã, meu. Como é que chama? Tem um nome, né? Quando é neto da irmã. Mas foi no. O avô dele tinha falecido e a gente foi pra missa de sétimo dia. E aí ele, 7 anos ele tinha, 6, 7 aninhos. Sentadinho na igreja e ninguém podia sentar ali porque ele dizia que o avô estava sentado ali. Às vezes as pessoas iam e falavam assim, mas como assim? Não, sente aqui, porque o vovô está aqui, na missa de sétimo dia do avô dele. Aí todo mundo ficou conversando, a gente que era espírita entendia, né? Mas quem não entendia, tadinho, achava que ele estava sentindo muita saudade, que estava vendo coisa. Mas é bem interessante. Ok. Alguém quer relatar? Meu filho, quando pequeno, via muito, e eu também. Eliane, alguém quer comentar ou quer fazer algum relato pessoal? Sonho, Elizabeth. Oi, Elizabeth. A minha filha, quando tinha 8 anos, ela não conheceu a avó. Mas nesse dia, ela tinha uns 8 anos, ela acordou assustada, dizendo que tinha uma moça dos cabelos compridos olhando ela na cama. Ela estava dormindo, né? Foi à noite, que essa moça dos cabelos pretos, comprido, estava ao lado dela, olhando para ela. E aí ela descreveu a moça como era para o pai. Aí o pai falou assim, oxe, essa moça é minha mãe. Aí eu falei, a sua mãe era desse jeito? Ele falou, do jeito que ela está contando, que a moça era uma moça clara, de cabelo preto, comprido, e estava ao lado da cama olhando para ela dormir. Aí ele disse que era a mãe dele, a minha sogra. Eu também não a conheci. Uhum. A minha sogra. Ótimo, Elizabeth. Depois, olhando uma foto, tinha tudo para ser ela mesma. Boa noite. Oi, Cauã. Antônio Collins. Antônio Collins. Como vai? Tudo bom, James? Tudo bem, meu querido? Os irmãos da Casa do Caminho, boa noite. Eu entrei agora, mas depois de perceber Aí a pergunta, James, eu tenho uma família de 11 pessoas, sendo 8 mulheres e 3 homens. E me parece que é uma família com encargo muito grande, prova ou coisa que tal. Eu tenho umas 3 irmãs que veem muitas pessoas, muitos desencarnados amigos. Eu tenho minha mãe que já viu pretos velhos, já viu índios dos nossos lados. Então, é uma experiência para eles maravilhosa. E eles contam com riqueza de detalhes. Uma certa feita, estávamos fazendo o evangelho lá em casa há pouco tempo. E minha mãe disse, tem um preto velho ali na porta, acompanhando o nosso evangelho. Isso é uma coisa maravilhosa, viu? Ótimo. O meu amigo Antônio Collins é menino lá de Aramari. E Aramari foi palco de muitos fenômenos mediúnicos. Eliane Leite está comentando aqui. Meu filho, quando pequeno, via muito e eu também. Porque eu iniciei pegando o relato de vocês. Esse capítulo de hoje, que vai nos convidar a uma reflexão do que vem ocorrendo nesses últimos 2000 anos, porque quando Jesus falou sobre vossos filhos e vossas filhas profetizarão, foi registrado no Ato dos Apóstolos e em Joel, especialmente o apóstolo Paulo de Tarso.
ele iria vivenciar inúmeras experiências no que diz respeito à questão da sua própria faculdade mediúnica, Paulo de Tarso, não é? Que era Saulo e se tornou Paulo. E ao longo dos 30 anos da divulgação da mensagem de Jesus, Paulo de Tarso iria fazer registro no Atos dos Apóstolos, falando sobre o futuro da humanidade, que ao longo da história do mundo, na medida que a criatura humana vai evoluindo moralmente e espiritualmente, nós vamos ampliando o nosso estado de consciência espiritual. Se vocês prestarem bem atenção no perfil psicológico dessa nova geração que está reencarnando agora, essas crianças que estão chegando, eles já reencarnam trazendo, vamos dizer assim, um tônus a mais das suas percepções extrasensoriais. E isso tem sido registrado pelos os educadores, pelos pedagogos, principalmente as professoras que trabalham com crianças no jardim de infância, percebe claramente o diálogo que essas crianças muitas das vezes têm umas com as outras, falando de amigos imaginários, e que muitas das vezes essa imaginação da criança não é que ela está criando imagens, ela está tendo contato. Muitas das vezes essa criança ela está tendo essa percepção espiritual, como nós vamos ver aqui no relato de Kardec, na experiência do garoto Chico Xavier, com os 4 anos de idade. Vamos falar da infância de Chico Xavier e também da infância de Edivaldo. Mas nesse capítulo, registrado em Atos dos Apóstolos, ele diz assim: nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Ou seja, Jesus já estava prevendo que os velhos, não é, terá sonhos, lucidez espiritual, clareza do mundo espiritual. Quantos de nós aqui ficamos às vezes confusos, sem saber se nós estamos sonhando, se é criação do nosso mundo onírico, do nosso mundo imaginário, ou se realmente nós estamos tendo contato com a realidade espiritual. Na medida em que nós vamos estudando, se aperfeiçoando, disciplinando as nossas emoções, disciplinando os nossos pensamentos, nós começamos a criar novos padrões. Padrões esses que vai estabelecer conexão com o mundo espiritual. Nós estamos vivendo a era do espírito, a era de Aquário, e certamente todos estão mergulhados nessa nova fase que a humanidade se encontra, porque há sim modificações nos seus padrões energéticos, e aqueles que estão muito sintonizados, como nós, nesse grupo de estudos, nos grupos de estudos da Casa do Caminho, e quando nós estamos muito alinhados com a proposta de autoconhecimento, a gente começa a ficar muito mais sensível, muito mais perceptível. Portanto, os velhos terão sonhos lúcidos. As crianças
como vocês sabem, no relato de vocês, essas crianças estão tendo diálogos de vidas passadas. A história de Afonso Dinari, aos 6 anos, Afonso falava esse comentário anteriormente, e ela dizia que ela viveu na Itália, uma menina de 5 a 6 anos de idade. Os pais eram da roça, nasceram na roça, e a menina com 6 anos falava italiano e dizia que tinha medo do avião, porque o avião soltava bolas coloridas. Esse avião que soltava bolas coloridas, no mundo imaginário dessa criança, de Afonso Dinari, era a Força Aérea Alemã invadindo Roma e bombardeando Roma. As bolas coloridas eram as bombas que explodiu e destruiu uma parte de Roma no início da Segunda Guerra Mundial. E Afonso Dinari, ela foi vítima do ataque dos alemães quando ela, na sua última encarnação, viveu na personalidade de uma italiana, de uma jovem italiana, e que mais tarde reencarnaria no Brasil e que com 5 anos, 6 anos de idade aproximadamente, ela teria recordações de vidas passadas. Portanto, nas análises de Kardec, ele vai dizendo o seguinte: se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, aspirações e pressentimentos das massas, a decadência das ideias antigas que em vão se debatem há um século contra as ideias novas, não poderemos duvidar de que uma nova ordem de coisas se prepara e que o mundo velho chega a seu termo. Ou seja, Diogo, essa citação de Kardec foi em 1868, que seria a última publicação da obra kardeciana, que é um conjunto de livros, e o livro A Gênese seria esta última obra em 1868. Então, ele já afirmava que uma nova ordem estava para ocorrer, uma nova onda, o que os grandes socialistas, antropólogos, iria dizer que nós estamos vivendo, já saímos de uma terceira onda, que a terceira onda era a explosão da tecnologia na década de 80. A tecnologia veio com muita força nos anos 80, através de Steve Jobs e de outros. E hoje podemos dizer que estamos vivendo uma quarta onda, que é o avanço dessa tecnologia que tem derrubado as fronteiras. E aliado a isso, está ocorrendo um fenômeno que eu diria assim, de forma positiva, o amadurecimento psicológico da humanidade. Porque a gente está tendo novas percepções da realidade transcendental da vida. Então, quando Kardec diz que uma nova ordem de coisas se prepara e que o mundo velho está ficando para trás, ou seja, de 1868 até 2021 são 160 anos, nós estamos numa fase de hiato, de transição nesses últimos 150 anos, onde a humanidade, que somos nós, e todos nós estamos fazendo história nesse processo cíclico que cada um de nós estamos passando. Então, ele vai dizendo: se agora, levando em conta a forma alegórica de alguns quadros e prescutando o sentido profundo das palavras de Jesus, comparamos a situação atual com os tempos por ele descritos,
como assinaladores da era da renovação, não poderemos deixar de convir em que muitas das suas predições se estão presentemente realizando, donde a conclusão de que atingimos os tempos anunciados, o que confirmam em todos os pontos do globo os espíritos que se manifestam. Eu vou pedir licença a vocês para repetir o que eu falei na penúltima aula, no penúltimo estudo, quando nós fizemos comentários sobre a Revolução Francesa. Vocês lembram que eu falei da Revolução Francesa? Vejamos bem, vamos nos colocar no século XVIII, na década de 50, na década de 60 do século XVIII. A Revolução Francesa começou em julho de 1789. O número de proletariado era muito grande. Havia uma insatisfação do povo, não é? Dos franceses, especialmente dos parisienses e das cidades circunvizinhas a Paris, como Dijon, como Lyon. Então, havia as cidades adjacentes, como a Salvador, que tem as suas região metropolitana, como Dias d'Ávila, Camaçari, Lauro de Freitas, etc. O povo estava insatisfeito. E aí, há o estupim de uma revolução por conta do sofrimento do povo. Essa revolução foi até 1799, durou aproximadamente quase 9 anos. E o que ocorreu? Aí no dia 3 de outubro de 1803, ainda a revolução já tinha terminado, reencarna na Terra aquela criança cujo nome de batismo, de uma família evangélica batista, daria o seu nome de batismo de Denisard Rivail. Aquela criança Rivail, que mais tarde seria aluno de Henri Pestalozzi, aos 13 anos de idade, Rivail já sabia o que ele iria fazer da vida dele. Ele já mostrava a ascendência espiritual. Narra Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que naquele período que terminou a Revolução Francesa, os espíritos estavam reunidos no altiplano do mundo maior, preparando a reencarnação em massa de espíritos que seriam os divisores de água para uma nova fase da humanidade, essa fase de transição que nós ainda estamos passando nesses últimos 150 anos. Nesses últimos 150 anos houve muitas guerras, e 2 guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que dizimou aproximadamente 70 milhões de espíritos, retornaram ao mundo espiritual vítima das insensatez humana. Portanto, os espíritos planejam a reencarnação em massa no século XIX de espíritos notáveis que iriam dar um impulsionamento à sociedade, entre eles Rivail, que mais tarde seria conhecido como Allan Kardec. Então, analisem a situação social, política, as relações humanas que o professor Rivail estava tendo no século XIX, 58 anos depois da Revolução Francesa. É como se hoje é 2021 e houve uma revolução no Brasil na década de 50. E se houve essa revolução na década de 50, 50 anos depois, 58 anos depois, ainda deixaria cicatrizes marcadas em todos nós. Então,
quando Kardec publica toda a obra da codificação, e ele viria mostrar que a humanidade estaria sendo bombardeada num sentido positivo pelo derramamento da mediunidade em várias partes do planeta Terra. Sobrou, Diogo, até para o ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, lá na Casa Branca, ele também a Casa Branca foi palco de manifestações mediúnicas. Abraham Lincoln às vezes estava tocando o seu piano de cauda e o piano se locomovia. As mesas girantes começaram a chamar a atenção da sociedade em Paris, na Espanha, em Barcelona especialmente, na Itália, em Roma, no coração do Vaticano, na antiga União Soviética, aqui na Bahia, especialmente na cidade de Mata de São João. Vocês não têm ideia dos grandes fenômenos de materializações que ocorreram na cidade de Mata de São João, no castelo, o Torre Garcia Dávila, que é conhecido como o Castelo de Francisco Dávila, que foi um dos pioneiros que chegou aqui ao Brasil no ano de 1559. Francisco Dávila instala aquela torre, o Castelo de Garcia Dávila, nesse ano de 1559, e houve muitos confrontos, muitas batalhas, e que muitos desses espíritos permaneceriam naquela região que é hoje conhecida como Praia do Forte, a região de Biribeira, distrito de Dias Dávila. Foram palcos de muitas manifestações de espíritos, de pescadores que viviam ali hoje que nós conhecemos como Lauro de Freitas, que era chamado manifestações de espíritos, em adultos, em anciões e em crianças. Portanto, o que eu estou querendo dizer com essas questões, que Kardec vivia em um contexto que ele tinha a premonição de que esse mundo velho estava se encerrando e uma nova fase estava se iniciando. E a pergunta que eu jogaria para todos vocês, e que vocês não precisam responder, porque é uma questão de fórum íntimo, para que cada um de nós façamos uma autoanálise. Aonde é que eu me encontrava no século XIX, no mundo espiritual ou reencarnado na velha República Brasileira? Fomos senhores de engenhos, fomos escravos. Qual era a minha posição social, política, nesses últimos 150 anos, meu amigo Fabrício? Qual era a nossa posição? Qual era a nossa relação social? Que tipo de relacionamento eu tive? Com quem eu convivi? Se eu era comerciante? O que é que eu estava fazendo nessa linha do tempo quando não estava quando não estava no mundo espiritual? Eu estava reencarnado, mas exercendo que posição na sociedade? Então, quando a gente percebe nesse texto que Kardec nos convida de que há uma nova ordem, e que nova ordem é essa? É o que nós vamos trabalhar de hoje a 15 sobre o último capítulo do livro, que vai falar sobre os novos tempos, as novas gerações. Será que o meu amigo Diogo, com as ideias marxistas que eu também tinha, Diogo, na década de 70, eu estudava marxismo e espiritismo. Tem um livro, Diogo, essa obra é uma obra rara, que era Espiritismo e Marxismo. O pensamento de Kardec e o pensamento de Karl Marx. Até onde Marx ia, Fabrício? E o que Kardec falava sobre o marxismo e as ideias de Karl Marx.
porque eles foram contemporâneos em períodos, em cidades, países diferentes. Porque a gente, nesse texto que Kardec nos convida, ele diz assim: se agora, levando em conta a forma alegórica de alguns quadros e prescutando o sentido profundo das palavras de Jesus, comparamos a situação atual com os tempos por ele descritos, como assinaladores da era da renovação. Essa era da renovação, será que nós ainda estamos nesses últimos 100 e tantos anos, nessa era da renovação? Para Kardec era, para a sociedade daquela época era. Por quê? Porque eles tinham saído de uma Revolução Francesa. O meu filho, eu tenho um filho, Gabriel, ele tem 30 anos, eu emprestei a ele o livro, e que eu recomendo a todos vocês. Meu filho Gabriel, ele é historiador, e eu emprestei a ele um livro, cujo título desse livro se chama Eu Sou Camille Desmoulins, que é os relatos de uma regressão de memória que Hermínio de Miranda fez com Luciano dos Anjos. Luciano dos Anjos, ele foi diretor da Federação Espírita Brasileira, diretor da revista O Reformador. E nesse livro, Eu Sou Camille Desmoulins, que foi publicado em 1989, no período do bicentenário da Revolução Francesa, Hermínio de Miranda publica o livro das lembranças de Luciano dos Anjos, quando foi Camille Desmoulins, no período da Revolução Francesa. E meu filho ficou abismado com a conexão que todos nós temos com personalidades do passado, com figuras que marcaram o passado. Luciano dos Anjos iriam repetir padrões comportamentais quando ele viveu na França há 200 anos, na personalidade de Camille Desmoulins. O meu filho, ele disse: meu pai, eu achei muito interessante a hipótese, uma suposição de Hermínio Miranda, ao chegar a uma conclusão que Paul Marat, que foi médico no período da Revolução Francesa, Fabrício, ele indica esse livro, Fabrício, que é fantástico. Paul Marat, ele era médico, mas ele vai criar um jornal. Esse jornal do povo na França tinha como proposta do que nós chamamos da imprensa marrom. Era um jornal que incentivava o povo a se revoltar contra o Palácio de Versalhes. Então, ele usava a imprensa para denigrir a imagem do Império Francês. Na hipótese de Hermínio de Miranda, são hipóteses, não são afirmações, porque a personalidade de Paul Marat se encaixa perfeitamente com a personalidade de Carlos Lacerda. Se eu não me engano, eu já falei sobre isso aqui. E aí ele vai dizer: mas meu pai, é muito interessante que Carlos Lacerda tinha o mesmo comportamento do Paul Marat. Pois é, o que eu quero dizer é que todos nós tivemos outras personalidades e que hoje a gente está repetindo padrões emocionais, padrões psicológicos, padrões espirituais, e que estamos vivendo um momento de grandes mudanças, de grandes renovações estão nos sendo oportunizado, meu amigo Fabrício. Eu participei aí com o Fabrício e eu fui convidado para participar no sábado do estudo do ERG aí da Casa do Caminho. Eu vi relatos impressionantes, a história de Fabrício, de outros companheiros. Eu disse: gente, nós estamos vivendo, Fabrício, esse momento estelar. É um momento estelar, meus amigos, de cada um de vocês, das 54 pessoas que estão aqui na sala de estudos. É um momento estelar individual.
E esse momento estelar tem que ser aproveitado, vivenciado de forma incondicional para que a gente dê o nosso salto quântico nesse período de renovação, para que a gente não fique para trás. É o que está me dizendo aqui, é o despertar da consciência, que Joana de Ângeles vai falar, meu amigo ou minha amiga. Esse despertar da consciência é essa hora estelar que Kardec está dizendo aqui, que vossos filhos e vossas filhas estão profetizando, mudando a consciência. E aí ele vai citar aqui no capítulo 61, como vimos, no capítulo 1, item 32, ele pede que a gente vá no capítulo, na introdução do livro A Gênese, Caráter da Revelação Espírita, que é o primeiro capítulo. Ele diz assim: pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desdita na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas, ou por outra que é punido no que pecou, que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu, porque, conseguinte, o culpado sofreria eternamente se persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento. Esse texto está no primeiro capítulo do livro A Gênese, Caráter da Revelação Espírita, e que ele nos convida a nos dizer que a felicidade é um estado de ventura sua, é o que a nossa amiga ou amigo colocou aí, porque não apareceu ali o nome da pessoa, mas é o estado da nossa consciência. Então, ele vai dizendo que, coincidindo com outras circunstâncias, o advento do Espiritismo realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que ele forçosamente tem de exercer sobre as ideias, essas ideias que a gente tinha de marxismo. Meu amigo Diogo, quando eu peguei o livro do filósofo Humberto Mariotti, tente acessar esse livro, Diogo, que eu não vou lhe emprestar meu livro não, que é uma obra rara e eu não vou lhe emprestar não, viu, Diogo? mas veja se tem aí no Mercado Livre. Se tiver, Fabrício, compre esse livro, porque eu acho que é um livro que não é mais editado. Espiritismo, me fugiu o nome agora do livro, deixe-me lembrar, Parapsicologia e Materialismo Histórico. Parapsicologia e Materialismo Histórico é o título do livro. Humberto Mariotti é o autor. Ele foi um grande filósofo espírita e nessa obra ele retrata as ideias marxistas, as ideias do capitalismo de Karl Marx. E o primeiro capítulo do livro ele vai falando sobre as ideias materialistas de Marx. E aí Humberto Mariotti, que era um grande filósofo espírita argentino, vai dizer que Marx só conseguia ir até ao materialismo. Ele não conseguia as fronteiras da linha divisória entre a cessação da vida, a morte. Existem outras sociedades estruturadas em outras bases que não é marxismo. Eu estou falando um pouco de marxismo porque Diogo me provocou quando ele disse que quando eu era adolescente ele estudava marxismo. Eu estudei muito marxismo para entender a revolução que o mundo estava passando. Então, quando ele diz aqui, tem de exercer sobre as ideias, novas ideias estão surgindo, ideias inspiradas por parte de espíritos que estão contribuindo para o desenvolvimento moral da humanidade, como também há espíritos que ainda têm as ideias
atrasadas do passado e que quer impor os seus pontos de vista sobre uma população ou indivíduos que assimila essas ideias. Eu falo uma interferência coletiva de espíritos que podem interferir numa coletividade, como também pode interferir no indivíduo. Há uma obsessão individual, como há uma obsessão coletiva. Há uma obsessão de uma família inteira, dentro de um lar, uma família inteira, não é isso, Fabrício? Que eu vi Fabrício balançando a cabeça. É uma família inteira, Fabrício. Aquela família pode ser joguete de espíritos. Uma coletividade pode ser joguete de espíritos. Eu já comentei aqui que em agosto de 89, na Federação Espírita da Bahia, houve uma comunicação que o espírito tinha afirmado: nós vamos desestruturar a política brasileira. Agosto de 1989, há 32 anos atrás. O nosso objetivo é desarticular a política brasileira. Nós vamos sintonizar com aqueles que têm as nossas ideias. Eu não preciso comentar a vocês que todos vocês aqui viram o que aconteceu depois da eleição entre Lula e Collor. Collor assume o país e ele confisca o dinheiro de Diogo. Diogo ficou desesperado. Ele confisca o dinheiro de Célia, confisca o dinheiro de Aldo Cerqueira, que eu já disse que Aldo tem cara de fazendeiro. Ou seja, eu trabalhava, Aldo, no Banco Noroeste, naquele período, 1990, quando a ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, ela confisca o dinheiro. Eu trabalhava no banco, e eu trabalhava com operações, com aplicações. E se Aldo tinha conta no Banco Noroeste, eu não sei se alguém aqui teve conta no Banco Noroeste, mas se Aldo tinha 10 mil reais no Banco Noroeste, no outro dia Aldo só estava com R$1.000. Agora, só que o problema de Aldo, porque Aldo, ele aplicava os 10 mil reais. Olha o que aconteceu. Eu estou brincando com o Aldo, que estou criando uma situação e que isso aconteceu de fato com muita gente, porque eu trabalhava no banco e vi o que os espíritos estavam fazendo na economia brasileira, bagunçando a economia brasileira, e que levou muita gente ao suicídio, à depressão. Eu participava das atividades mediúnicas e via. Ou seja, tinha empresários, tinha um diretor de uma clínica, por questões éticas, eu não vou dizer o nome dessa clínica naquela época. Eu tinha uma amiga que trabalhava nessa clínica. Ele atrasava os salários dos funcionários, pegava o dinheiro, aplicava, e a inflação estava, a aplicação, você estava tendo 89% de rendimento em cima da sua aplicação. Como eu trabalhava no banco, tinha uma operação chamada Hot Money, dinheiro quente. Ou seja, você aplicava hoje e retirava amanhã e tinha 80%, quase 100% de lucro. Aí o que foi que aconteceu? Ele veio com Zélia e Companhia Limitada, PC Faria e Companhia Limitada, os 10 mil reais que Aldo tinha lá no banco. No outro dia, Aldo se desespera. O desespero de Aldo foi o desespero de todos nós. Eu vi isso, Diogo, eu convivi com isso, porque eu trabalhava na linha de operações de aplicações do banco, dos clientes. O diretor da Baveima, que eu não vou dizer o nome dele, ele tinha o que hoje seria mais ou menos, ele tinha 300 mil reais de aplicação. No outro dia ele só estava com 30 mil reais. Levou muita gente ao suicídio e à depressão durante os 3 anos que se seguiram. E quando ocorreu isso, meus amigos, eu disse assim aos companheiros da Federação Espírita: lembra daquela comunicação daquele espírito que eles iriam desarticular? Assim
sintonizasse com eles, conforme está lá na questão 459. Os espíritos influenciam em nossas vidas, Fabrício? Bem mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que vos conduzem os vossos pensamentos. Isso foi em 89, 90, 91, 92. Agora a gente está em 2021. E quando eu vejo essa situação, eu me lembro de que nós ainda continuamos sobre um forte ataque de espíritos que querem retroagir o progresso da humanidade. Conforme a última obra, minha amiga Célia Morato, que está lendo o livro O Novo Rumo de um Mundo em Transição. Nós estamos sob um forte ataque coletivo à humanidade, de espíritos que querem atrasar o progresso da humanidade. Por quê? Uma mãe dá sonífero a um filho de 7 anos, coloca a mãe com a compassa, coloca a criança dentro de uma mala e joga no fundo de um rio. Motivo: fruto de um estupro. A criança de 7 anos era fruto de um estupro que essa mãe sofreu. Nos últimos 7 anos, a criança sofreu todo tipo de maldade, de atrocidade da própria mãe. Vocês acham que essa mãe estava com seus padrões mentais aliados com que tipo de companhias, Fabrício? A mãe, aquela criança de 7 anos, aquele espírito reencarnado, fruto de a violência, de um estupro, o comprometimento. Esses são os padrões que nós estamos vivendo na atualidade. E para não me delongar muito, que eu vou abrir aí para as perguntas, Kardec diz assim: é a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as condições. A predição, por conseguinte, da manifestação universal dos espíritos, pois que, sem os espíritos, não haveria médios. Isso, conforme está dito, acontecerá. Ele está afirmando, acontecerá nos últimos tempos. Ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, mas, ao contrário, à época da sua regeneração, devemos entender aquelas palavras como indicativas dos últimos tempos do mundo moral que chega ao seu termo. Eu não vou aprofundar esse capítulo porque eu vou deixar todos vocês com gostinho de quero mais, porque vai ser o último capítulo do livro A Nova Geração, Fabrício, que a gente vai comentar. Mas ele deixa claro aqui que haveria falsos cristos e falsos profetas, que haveria médios mistificadores, pastores mistificadores, espíritas mistificadores. Muitos seriam portadores das suas faculdades mediúnicas, mas muitos iriam usar a sua mediunidade de forma equivocada. Portanto, eu faço um relato breve de quando o Chico, aos 10 anos, aos 4 anos, ele via os espíritos. Aos 10 anos, ele estava na sala de aula, na cidade de Pedro Leopoldo, com 10 anos, e a professora pede que alguém vá à lousa, aquela lousa preta, para escrever um texto. E Chico, o menino Chico, vai até a lousa e os espíritos, uma pleiade de espíritos poetas, adentra a sala de aula onde estava o garoto Chico Xavier
e começa a ditar soneto português. Não vai mais funcionar. Os Então, passageiros serão desmembrados. Então, desliga aí, Tereza, que o microfone está aberto. E naquele momento, ele recebe sonetos inspirativos dos espíritos. A professora não acreditou, achou que ele tinha copiado. Portanto, aos 17 anos, a idade que Diogo tinha quando estava lendo Marxismo, aos 17, Chico Xavier, meus amigos, enquanto Diogo ia para o Farol da Barra, lá para o Cristo, vou passar para você, Fabrício, ficava nas suas confusões psicológicas de Marx, do marxismo com 17 e 18 anos, Chico Xavier, com essa idade, estava psicografando Parnaso de Além-Túmulo, Diogo. Então, aos 17, ele psicografa a primeira obra e passa pela segunda revisão, porque a primeira fase do livro Parnaso de Além-Túmulo, a segunda edição teria o prefácio de Humberto de Campos, que foi um acadêmico da literatura da Academia Brasileira de Letras, aos 23 anos de idade. Ele foi o mais jovem membro da Academia de Letras no Rio de Janeiro. Então, Humberto de Campos, ele era um crítico, mas quando ele desencarna, ele cai na real e vai dizer, olha, eu vou fazer o prefácio da segunda edição de Parnaso de Além-Túmulo. E ele vai lá descrever. Portanto, e Divaldo também. Divaldo narra que desde criança ele ouvia os espíritos. Então, devemos estar atentos às sinalizações, aos sinais que estão vindo do cosmos, aos sinais. Eu vou repetir o que Divaldo falou ontem. O que Divaldo falou ontem na quinta-feira, eu venho comentando isso, eu estou escrevendo um livro sobre as evidências científicas, as realidades, porque eu nunca comentei com vocês, mas eu vivi uma experiência dessa lá na Chapada Diamantina, é o que a gente chama de contato imediato de segundo grau, em ver OVNIs, em ver esses seres extraplanetários que estão mantendo contato com a humanidade. Divaldo comentou isso ontem, fatos que a gente vem estudando isso há décadas que a gente estuda essas questões, e quando Divaldo publica, Célia, o livro Transição Planetária, Fabrício, ele vai falar dos alienígenas e que esses alienígenas estão dando comunicações psicofônicas nos centros espíritas sérios, nas instituições espíritas, onde há uma seriedade, os alienígenas estão dando comunicações. Em 2014, na Sociedade Espírita José Pititinga, Fabrício, eu vou passar para você, Fabrício, uma entidade que não era um espírito, em Santo Antônio de Jesus, lá no Centro Espírita José Pititinga. Olha a comunicação da entidade, Fabrício. A compreensão que nós temos de Deus é completamente diferente da compreensão que vocês têm de Deus. De onde nós somos, a visão de Deus é muito mais ampliada do que essa visão limitada que vocês têm do Criador. Não era uma comunicação, Fabrício, de um espírito. Eu torno a repetir. Em 2014, na Sociedade José Pititinga em Santo Antônio de Jesus, um ser deu uma comunicação que não era um espírito. Eu vou deixar essa minhoca na cabeça de vocês. Não era um espírito, era um ser de outra dimensão, de outra galáxia, manteve um contato com o médium, o que nós chamamos de receptor. É como se fosse uma transferência, uma frequência. Ele estava a milhões de anos-luz, Fabrício, da Terra, de Santo Antônio de Jesus, em outra galáxia, e mandou um recado de forma psíquica. E Divaldo falou isso ontem. Filomeno de Miranda
rasga o verbo no livro Transição Planetária, onde ele diz: muitos centros espíritas e atividades sérias estão recebendo comunicação dos alienígenas. E por despreparo, por invigilância de muitos dirigentes preconceituosos, está achando que é obsessão. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão dessas formas. Ok? Então agora eu abro aí para Fabrício, que levantou aí a mão, Fabrício. Bom, eu achei muito interessante e eu acho assim que nada é por acaso, né? Vendo do nosso mundo, o planeta Terra, né? Como todos os outros, nós começamos simples e ignorantes. Justamente Deus, né, nos colocou esse livre-arbítrio pela consciência, né, dele, de toda bondade, todo poder, né? E eu acho assim que desde quando a Terra é Terra, existiu muita barbaridade, né? Existiu muitas coisas cruéis, não feitas por um homem só, mas em sociedade. Quando a gente estuda a história, você vê povos, né, disseminando povos para ter dominação, entendeu? Então essas pessoas não tinham, na verdade, foram aprendendo, né, com o passar do tempo a ter, né, consciência moral, né, emocional, ética, social, né? E tudo não é por acaso. Aí veio Jesus. E Jesus, né, tem no Evangelho que diz que tem o nosso Consolador prometido, que foi no século XIX que veio. E antes disso, como você falou, que eu achei interessante, né, foi enviado para nós espíritos, né, que fez parte não só da Revolução Francesa, mas do Iluminismo, né, e de outras correntes, né, para justamente preparar, ou seja, o homem em todos os aspectos, né? Intelectual, desenvolvimento moral, psicológico, científico, entre outros, né? Então, o que acontece? E assim foi feito, independente desses filósofos, desses pensadores acreditarem ou não em espiritualidade, porque o homem precisou primeiro abrir a mente para enxergar, né, o que de fato, né, contextualizar o mundo com uma visão mais crítica, né? Eu acho que isso é importante, que aconteceu no século XIX. Ótimo. E aí veio toda essa revolução aí, veio, né, o espiritismo e como outras correntes espiritualistas, para a gente enxergar que também não é só a matéria, não é só ter a consciência de estar vivo, né, de poder evoluir, de poder crescer só nesse mundo, que nós somos muito mais que isso. E no meu ver, eu acho o seguinte, que atualmente, mesmo as pessoas não acreditando na espiritualidade, né, elas por exemplo, tem muitas pessoas que não acreditam, mas elas já têm uma consciência do que é ser correto, né, do que é, né, ser bom. Muitas não, mas muitas já têm essa consciência, né, do que é ser justo, né, e assim, não é necessário você, por exemplo, seguir as leis de Deus, você está em uma religião, entendeu? Porque muitas vezes a religião pode nos cegar também, né, tudo que é exagero também é sobra, né, e assim, eu entendo essa profetização como assim, o homem olhando para si, primeiro para si, enxergando em sua consciência o que de mal ele fez, que ele pode, né, estar corrigindo, né, e o que de bom ele pode maximizar. Eu acho que é assim que funciona. Parte primeiro da minha consciência. Se eu mudo, eu estou com certeza mudando o mundo. E as pessoas estão mais atentas para isso. Eu acho que Exatamente. Isso é o olhar espiritual. E falando em tecnologia, né, eu creio assim muito, né, que a tecnologia vai evoluir muito, bastante, né, que vai conseguir até provar até os fenômenos mediúnicos. Eu acho que isso é fato, é consequência só de mais alguns anos, né, mas eu creio muito o seguinte, que em mundos mais civilizados as pessoas até nem precisam de aparelhos para se comunicar, como você falou aí, né,
Ou seja, as pessoas, né, de tão evoluídas que estão tecnologicamente, intelectualmente, moralmente, elas podem se comunicar via telepática, entendeu? Então eu acho que o mundo, o nosso planeta Terra, como está passando com essa transição, então cabe sim você receber não só comunicações de espíritos, mas de outros órgãos também, entendeu? Para poder passar instruções para a gente, porque se faz necessário, né, para a gente. Então a gente tem que abrir os horizontes, né? Porque assim, nós estamos, como você falou, desde a Revolução Francesa, né, até, né, o advento do Espiritismo, né, e etc. tal, a gente vem passando por uma transformação não só intelectual, mas uma transformação social e moral também. As pessoas sabem discernir, até aquelas pessoas que fazem o que é muito ruim, ela já tem essa consciência, né, que isso, né, socialmente é muito atrasado, é muito primitivo, né? E, por exemplo, numa sociedade primitiva, esse primitivismo, por exemplo, nas sociedades antigas judaicas, por exemplo, uma mulher que traía era apedrejada pelo marido e tudo bem, né? Então, por exemplo, se você fazia alguma coisa, por exemplo, um furto pequeno, arrancava um braço, e para as pessoas tudo bem, né? Então, hoje em dia, quer dizer, nós não estamos mais nesse patamar. Nós estamos num patamar de enxergar o mundo com uma consciência mais harmônica, mais coletiva, mais social. E para isso, primeiro, você precisa se melhorar. Ok, ótimo, Fabrício. Diogo, eu gostaria que você fizesse um breve comentário, que eu vou concluir em cima do que nós falamos. E aproveitando a deixa aí de Fabrício, eu vou falar rapidamente sobre o futuro da mente, que se encaixa de forma perfeita nesse capítulo que nós estamos estudando aqui. Eu vou falar bem rápido, porque a gente já está com o horário avançando. Diogo. O que eu gostaria de compartilhar da minha perplexidade é que, na realidade, os avanços realmente pontuados por próprio Fabrício, que você também tem pontuado, e a grande questão de que se colocou aí você sobre as interrelações, as intercomunicações entre planetas, e já bem estudado, já compreendido, inclusive em duas nações grandes do nosso globo, é colocado pelo espírito Hernandes, né? E que ele fala a respeito do Spiriticon, que é um equipamento criado pelo americano, pelo inglês, e utilizado nas pesquisas nos Estados Unidos, e ele esteve presente, inclusive, que é a comunicação, usando o aparelho, sem a comunicação mediúnica. Ora bem, o Ernesto Bozano tem um livro somente sobre as comunicações entre os seres humanos, né? Então, a comunicação anímica é bem estudada por ele. Observe, se nós temos essa capacidade de comunicação anímica, é claro que a gente não pode pensar que só no nosso planeta essa condição persiste. Pelo contrário, fora daqui, há outros tipos de comunicação muito avançada, não do ponto de vista de aparelhos, mas entre os que nós chamamos de extraterrestres, porque esses extraterrestres não são espíritos. Esses extraterrestres são encarnados no outro mundo, em condição física, condição de corpo espiritual muito avançado, muito sutil, ou não, mas que se comunica conosco. Então, essa possibilidade é plausível. É plausível que já existe exatamente essa comunicação de espíritos nas nossas mediúnicas, a falar, a conversar, no sentido de querer nos instruir, nos orientar. E se formos pensar exatamente o que Filomeno de Miranda tem falado nessas 4 obras passadas deles, essas últimas, nós vamos verificar a informação de que nós estamos sendo visitados,
irmãos de outros planetas estão vindo para aqui para reencarnar, logicamente que trará a sua experiência de outras comunicações, de outros instrumentos, de outro campo da mediunidade. E não seria difícil de pensar e acreditar exatamente que eles estão aqui se comunicando. Há um autor que eu não me lembro o nome, mas vou procurar para colocar para vocês, que está na biblioteca da Casa do Caminho, um estudioso de mediunidade e estudioso dessas comunicações, aonde ele separa extraterrestre, não quer dizer que seja espírito dos outros mundos. Extraterrestre são seres que vivem em outros planetas, como a gente vive, ou em qualidade maior que a nossa, mas que não é em espírito e que se comunica. É espírito, sim, porque todos nós somos espírito, mas ele quer fazer a diferença exatamente que nem todo extraterrestre são espíritos desencarnados. Então, é possível, não, já existe mesmo essa comunicação entre nós. Ok. Produto, inclusive, do nosso avanço espiritual, moral e tecnológico. Ok, Diogo. Diogo, meus amigos, eles não gostam de ser tratados como extraterrestre, porque nós também somos seres extraterrestres. Eles preferem ser identificados por nós como seres interplanetários. Não daria tempo de eu narrar a minha experiência de 2016 nas minhas viagens na Chapada Diamantina, contatos que eu tive, porque eu estudo ufologia e espiritualidade. Eu ficaria a noite toda relatando aqui essas experiências dos metamorfos, as aparições de bolas ovoides, essas bolas ovoides que é narrado em várias partes do mundo, é o que nós chamamos hoje de drone. Esse drone que nós possuímos, que é um drone, uma tecnologia tão arcaica, a autotecnologia humana nossa, o drone mais avançado da humanidade, eu vou tornar a repetir, o drone mais avançado da humanidade é uma tecnologia arcaica. No Capão, no Vale do Capão, em uma das nossas experiências lá no Capão, a gente, não só eu, mas algumas pessoas que estavam comigo, a minha ex-companheira que estava ao meu lado, me perguntou: James, o que significa aquilo? Era aproximadamente do tamanho de uma bola de futebol e mudava de cores, aproximadamente 10 metros de distância. 10 metros de distância, uma bola do tamanho de futebol mudando de cor, praticamente você está com 100% do seu campo de visão, e mudava de cor. Sabe o que era aquilo que estava diante da gente? Lá no meio do mato, um drone, só que era um drone dessas civilizações super avançada, porque a nossa tecnologia, para que vocês tenham ideia, a tecnologia terrestre, a humanidade ainda vive a civilização zero. A civilização zero é uma civilização que ainda usa a tecnologia do petróleo. A civilização 2, que a gente já está andando um pouquinho para lá, é quando a gente mexe com energia. As civilizações do nível 3 é que consegue modificar o campo vibracional da Terra. As civilizações do nível 4 são civilizações que conseguem sair de um campo, de uma região para outra, através de campos gravitacionais. A civilização 5, 6 e 7 em diante, meus amigos, são civilizações que conseguem manipular as energias das galáxias. É o que Jesus vai chamar de bem-aventurados os puros de coração. Os espíritos puros vão manipular as energias das galáxias. Nós estamos ainda em uma tecnologia que achamos ainda muito primária. Então, eu encerro dando uma referência a todos vocês do autor Michio Kaku. É um dos físicos mais populares do momento. Ele é professor de física teórica da Universidade do Hiperespaço e Mundos Paralelos, não é? Esse livro aqui, ó,
esse livro, eu não sei se está dando aí para vocês verem, não é? É O Futuro da Mente. O Futuro da Mente. Esse livro aqui, o que esse livro tem a ver com o capítulo A Gênese, James? Olha o que esse físico, Michio Kaku, fala. Aí no YouTube você vai encontrar várias palestras dele em português, em inglês traduzido para o português. Ele vai dizer aqui no sumário: consciência, o ponto de vista de um físico. A consciência do ponto de vista de um físico teórico. Físico teórico. No capítulo 3, no 2, ele vai dizer: memórias e pensamentos feitos sob medida. A humanidade está caminhando para construir uma memória sobre na medida certa. E a gente está vendo isso, não é? A gente está vendo isso. O que André Luiz falou nos anos 40 está acontecendo. Aí ele vai dizer aqui: a mente artificial e a consciência de silício. A gente vê em Star Wars, Jornada nas Estrelas, nos filmes de ficção, e que esses filmes de ficção hoje está virando a realidade. Ele vai falar aqui sobre a engenharia reversa do cérebro. O que é a engenharia reversa do cérebro? É o que, um exemplo, eles pegam, Diogo, a tecnologia do disco voador, lá na Área 51, que tem essa Área 51 nos Estados Unidos. Segundo alguns teóricos, eles capturaram a nave. E a engenharia reversa é você pegar toda a tecnologia de um alienígena e reverter para a tecnologia terrestre. E aqui ele vai falar: o futuro, a mente além da matéria, Fabrício. O futuro, a mente além da matéria. Nesse capítulo desse livro, que tem 383 páginas, ele vai falar que vai chegar o momento, Diogo, que nós não vamos mais precisar estar nessa sala com 53 pessoas. Simultaneamente eu vou me comunicar com Diogo, com Graça, com Valquíria, com Reginalva, com Genaro, com cada um de vocês de forma em tempo simultâneo. E no final, ele vai falar aqui, Fabrício, a mente alienígena. Como funciona a mente alienígena. Portanto, se vocês me permitirem, eu posso colocar aí no grupo da Gênese o relato de Onilson Pátero, que está no nosso canal James Ney, canal Verdade e Vida, que é um relato de Onilson Pátero falando sobre a autotecnologia, sobre clones. Será que não tem um Fabrício clonado em algum lugar? Isso aconteceu em 74, eu vou postar aí, são 4 capítulos, cada capítulo de 15 minutos. O que eu estou falando de clonagem de alienígenas, Filomeno de Miranda, Célia, relata sobre clonagem, sobre clone. André Luiz, ele chega no Ministério da Reencarnação e diz assim: o que significa aquilo? É clone. São cópias, não existia a palavra clonagem na década de 40. São cópias de futuros corpos que vão habitar a Terra. Eu vou mandar, Fabrício, eu vou colocar aí no canal, vale a pena vocês ouvirem o relato. É um relato de Onilson Pátero, em 4 capítulos, cada um de 15 minutos, 20 minutos, se eu não me engano, para que vocês tenham ideia do que o Chico Xavier falou sobre os alienígenas, sobre o avanço da consciência, sobre a tecnologia. O que o Divaldo comentou ontem ao vivo para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Ele falando dessa nova consciência, esse intercâmbio entre mundos, e a gente ainda está duvidando. Eu tive com o nosso amigo, presidente, fundador da Casa do Camil, me fugiu o nome dele agora,
Graça, me lembra o nome dele aí, do presidente da Casa do Caminho. Assis? Francisco Assis? Não, Francisco Assis não. Como é o nome dele, Rafael? Me fugiu o nome dele agora. Gessivaldo. O papo que eu tive com Gessivaldo dizia: James, é isso mesmo que você está falando? Se é, Gessivaldo. Aquela região ali onde está a Casa do Caminho, em frente à Casa do Caminho, você tem uma avenida populosa, em um bairro de classe média baixa, aonde tem ali uma avenida que liga o Cabe, é uma avenida longa, em frente à Casa do Caminho. Do outro lado da avenida tem um terreno baldio, tem um campo de futebol, se eu não me engano, e tem uma abertura enorme. No dia que eu estava com Gessivaldo, naquela sala onde se faz o tratamento das luzes, e eu estava conversando com ele naquela sala antes de começar as atividades, nós falamos dois assuntos. Primeiro, a gente falou sobre que a Casa do Caminho estava recebendo muitos espíritos suicidas, que havia um índice de suicídio muito grande e que a equipe espiritual da Casa do Caminho estava atendendo espíritos recém-desencarnados vítima do suicídio. E outro assunto que a gente tratou foi exatamente isso, aquele campo aberto da aproximação desses seres, ouviu, Diogo? Interplanetários. Porque chamar alienígena é bullying. É bullying. Seres interplanetários. Seres que estão se comunicando com a Casa do Caminho, que os médios tenham visão de ver e ouvido de ouvir. Sejam atentos, ou seja, todos nós devemos estar atentos para o chamado, para essas revelações, essa nova ordem que Kardec está falando aqui, essa nova onda já está acontecendo e nós estamos inseridos dentro dessa grande onda. Então, eu encerro. Eu vou pedir a nossa amiga Magda para fazer a prece, Magda, e vou pedir a todos vocês, quando terminar o estudo, eu vou colocar no grupo aí o relato de Onilson Pátero. Vale a pena, Fabrício. Ouça e depois me dê um feedback. Eu gostaria de ouvir o feedback de todos vocês. Tá certo, Diogo? O relato de Onilson... Rafael postou aqui um link aqui do seu canal. Mas é porque tem mais de 100 palestras lá no meu canal. Eu vou colocar, Rafael, o relato de Onilson Pátero. Tá certo, Magda? Assista, Magda, porque você vai ficar impressionado, porque pode ter alguma Magda em outra dimensão. Eu passo para você, minha amiga, para você fazer a prece de encerramento. Neste momento aqui, Senhor, eu peço a Ti que olhe por todos aqueles que estão neste momento necessitando de um cuidado. Não só cuidado material, Senhor, mas cuidado espiritual. Peço também, Senhor, que olhe pelos que estão neste momento nos presídios, nas ruas, no frio, né? Que estamos nesse frio agora, com a temperatura muito baixa, não só aqui em Salvador, mas todo mundo, né? Principalmente aqui no Brasil. Peço também pelos que estão neste momento precisando na saúde, que estão passando por um momento difícil num leito de hospital. Que Jesus possa, nesse momento, pegar na mão de cada um e levar cura para aqueles que necessitam. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, eu agradeço também por esse momento que está participando aqui conosco, com todos vocês. A minha primeira vez de muitas, né? Essa palestra. Obrigado e gratidão.